Hare Krishna. Hare Krishna.
So welcome to our evening program. Então sejam bem-vindos ao nosso programa da tarde, which is our continuation of Krishna Katha. que é uma continuação do nosso Krishna Katha. So I was told that the topic is Krishna, the reservoir of pleasure. Então eu fui informado de que o nosso tema é Krishna, o reservatório de todo prazer. So when I thought about it, Então eu falarei sobre isso. as to what to share in line with that topic. Então iremos desenvolver este tema. In the Bhagavad Gita, No Bhagavad Gita, there are about 41 names of Krishna, temos 41 nomes de Krishna, which describes his different qualities, que descrevem suas diferentes qualidades, by which he displayed his quality of being the reservoir of pleasure. pelas quais se verifica como ele se mostra como reservatório do prazer. And by these qualities, he is able to share that pleasure with us. E mediante tais qualidades ele pode compartilhar esse prazer conosco. Because by nature we are Anandamaya Vyasa, Porque por natureza nós somos Ananda, Anandamaya, which means that by nature we are pleasure-seeking entities. que significa que por natureza nós estamos buscando o prazer. So there are certain names of Krishna that describe Então temos tantos nomes de Krishna que descrevem isso, this quality. tais qualidades. So just as I was explaining this morning, E isso também foi explicado hoje pela manhã. how when Krishna appears when he manifests himself to his devotees, Sobre como Krishna aparece e se manifesta para os seus devotos. he acquires different names according to his activities E recebe diferentes nomes de acordo com as suas atividades. and according to the attributes, E, and as well as the lila, the pastimes that he performs. e de acordo com os seus atributos e com os seus passatempos. So these are the names that we will share Então, estes são os nomes que iremos tratar aqui, from Bhagavad Gita. do Bhagavad Gita. How many of you have read Bhagavad Gita? Quantos de vocês já leram o Bhagavad Gita? Many. Bastante. Okay. So Bhagavad Gita is a very mystical book Então, o Bhagavad Gita é um livro bastante místico, because it was spoken porque foi falado in a situation of life and death, em uma situação de vida ou morte. just before the soldiers began to fight. Justamente antes dos soldados começarem a batalha. Has any of you had that experience? Algum de vocês já teve uma experiência parecida? It means they were attentive. They were 100% attentive. Então significa que temos 100% aqui de... I had that experience in 1989. Eu tive uma experiência parecida com essa em 1999. There is a neighboring country to South Africa called Zimbabwe. Então temos um país vizinho da África do Sul chamado Zimbábue. So the GPCs told me, you go to Zimbabwe and preach. I didn't know that I needed visa. In those days, I'd never traveled out. I didn't know that I needed something called visa. I just went there. Me disseram que eu deveria pregar nesse país, mas não avisaram que eu precisava de um visto. So they first stamped my passport Então, primeiramente, providenciaram um passaporte and sent me out of Zimbabwe. Sent me back. e aí as autoridades do Zimbábue, depois de confiscarem esse passaporte, me deportaram. So between Zimbabwe and South Africa, there's a long bridge. There's a long bridge between the two countries. E há uma grande ponte que separa esses dois países. So when after I crossed the bridge to the South African side, Então, quando eu já estava atravessando a ponte no lado da África do Sul, it became very dark. tudo se tornou muito escuro. So from the bushes came some people.
Então, do ônibus apareceram algumas pessoas with machine guns, com metralhadoras. and they surrounded me. E eles me rodearam. I had my bag, and then I was chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama. Então, eu tinha minha mochila e cantava o Mahamantra. So when I had their machine guns clicking, Então, getting ready to shoot, my chanting became very pure. Because I thought this is maybe the last time I'm chanting. quando eu escutei os gatilhos sendo acionados, o meu cantar de Hare Krishna se tornou bastante puro, porque eu achei que fosse a última vez. But there were South African soldiers Mas haviam soldados sul-africanos guarding the border post. guardando o posto de fronteira. Because in those days there were so many freedom fighters. South Africa was still under apartheid, who used to cross the borders to fight or plant bombs and go away. So they were all over. So they thought I was one of those guys. E porque naquela época havia alguns reacionários que atravessavam a ponte, tentavam plantar bombas e achavam que eu era um deles. So when I had the trigger of the gun, my chanting became very clear. Então, ao ouvir o gatilho de uma metralhadora, o meu cantar ficou bastante puro. Yes, I thought, no, this is the last time I'm chanting. I should chant very clearly. E eu disse para mim mesmo, é a última vez que eu canto esse mantra, eu devo cantar de forma bastante pura. So in a similar way, Bhagavad Gita was spoken on battlefield. Então, de forma similar, o Bhagavad Gita foi falado em um campo de batalha. So Arjuna was very attentive. E Arjuna estava bastante atento. And those around who were listening also, they were very attentive. E aqueles que estavam por perto também ouviam atentamente. So Arjuna, in Bhagavad Gita we found that it consists of 700 verses. Então temos que o Bhagavad Gita consiste em 700 versos. And out of 700, 545 were spoken by Krishna. E desses 700 versos, cerca de 545 foram falados pelo próprio Krishna. About 48 verses were spoken by Arjuna. Cerca de 48 foram falados por Arjuna. 84 verses are spoken by Arjuna. Desculpe, 84 foram falados por Arjuna. And then 41 verses were spoken by Sanjaya. E 41 foram falados por Sanjaya. And then one verse was spoken by Dhritarashtra, which E is the first one. O primeiro verso foi falado por Dhritarashtra. So we found that they use many names in Bhagavad Gita. Então temos que no Bhagavad Gita aparecem vários nomes. So the first name that is used for Krishna in Bhagavad Gita is Madhava. Então Madhava é o primeiro nome que é utilizado para se referir a Krishna. Madhava means the husband of Madhavi, the goddess of fortune. Madhava significa o esposo de Madhava, a deusa da fortuna. So the person who's using this name is Sanjaya. Então a pessoa que utiliza tal nome é Sanjaya. He's telling Dhritarashtra that, Está contando a Dhritarashtra, in other words, he's indirectly telling him that since Krishna is on the side of the Pandavas, ele está falando para Dhritarashtra que uma vez que Krishna está do lado dos Pandavas, they will surely win, because wherever there is the husband of the goddess of fortune, the goddess of fortune is always there. e ele usa esse nome para dizer que a vitória é certa, porque se o esposo da deusa da fortuna está ali, então a fortuna estará do lado dos Pandavas. So that's the first name that is used. Então esse é o primeiro nome utilizado. So the example of Madhava is also in Srimad Bhagavatam. Então temos também a referência a Madhava no Srimad Bhagavatam. There was one poor Brahman called Sudama.
Havia um brahmana muito pobre chamado Sudama. So his wife told him, why don't you go to Krishna and ask for something? E a esposa dele certa vez pediu para que ele fosse até Krishna pedir alguma coisa. But he was a very shy husband. Mas era um marido bastante acanhado. So the wife gave him some poor, uncooked rice. E a sua esposa lhe entregou um arroz que ainda não havia sido propriamente cozido, To take it as a gift for Krishna. para que fosse entregue como um presente a Krishna. Already Krishna knew this. Krishna já sabia disso. So when Sudama met Krishna, he did not give him the gift from his wife. Então, quando Sudama se encontrou com Krishna, o presente não foi entregue. Sometimes we have this experience Às vezes temos tal experiência, that you go to a party em que vamos a uma festa with a very poor gift. com um presente muito modesto. When you get to the party, when you see what people are giving this person, you become embarrassed to give your gift. E quando vemos presentes muito refinados, ficamos com vergonha do nosso presente modesto. So when I was a small boy, Então, quando eu era um pequeno garoto, during the December holidays, durante as festas de fim de ano, we used to have a farewell party in school. tínhamos uma festa de despedida na escola. So in those days, teachers were very respected. E naquela época os professores ainda eram muito respeitados, So we had to bring some gift from home. de forma que deveríamos levar um presente para eles de casa. So we begged our mothers to buy us a gift to give to the teacher. Então pedíamos para nossas mães que comprassem um presente apropriado. So in those days in South Africa, Naquela época, na África do Sul, African people were not rich like nowadays. a população não tinha tantos recursos como tem agora. So I grew up when the country was very poor. E eu apareci lá quando o país era bastante Not pobre. very poor. The Europeans, they held all the wealth of the country, all the gold. Porque, afinal de contas, os europeus levaram toda a nossa riqueza. So we were very poor in those days. Então, naquela época, éramos muito pobres. So the gift that we used to buy for the teachers was like a handkerchief. See, I still use this. Então, o presente que eu costumava levar This is called a handkerchief. para minha professora era um lenço como esse. From the time I went to school, when I was 7 years, we were told you have to bring a handkerchief. Up to this day, I'm still obeying my teachers. E desde os 7 anos até hoje, eu continuo presenteando os meus professores com estes lenços. So this was a standard in my school, that every student should have this handkerchief. E isso era na minha escola, mas eu sabia que muitos estudantes também levavam esse presente. So when you cough, they told us to close your mouth. E diziam que era útil porque quando se tossia era bom para tapar a If boca. you didn't have this, you were punished. E quem não tivesse isso acabava sendo punido. We have schools like that in Brazil. Temos escolas como essas aqui no Brasil. So we used to buy this also for our teachers. E comprávamos então esses lenços para os nossos professores. You put it in a paper and then you just go into the front. There will be a table where all the children put the presents. E nos dirigíamos então para a mesa onde todos os alunos colocavam os seus presentes. Yes, so they will open. Some presents will be more nicer. And then when you look at your present, you will be embarrassed. I wish I had something better. E à medida que os presentes iam sendo abertos, eu ia ficando mais embaraçado, porque alguns eram melhores. So nowadays, I don't think they do that. They give teachers some presents. Hoje em dia eu não sei se as pessoas continuam dando presente para os But professores. in our good old days, we used to give presents to teachers. Mas nos bons e velhos tempos nós costumávamos dar presentes aos professores. So Sudama came with this present of very poor quality rice, uncooked. Então Sudama veio com esse seu presente tão simples de arroz mal cozido And he didn't want to offer to Krishna. e resolveu não ofertar a Krishna. After some time, someone said, didn't your wife send something for me with you? He said, no. Após um certo tempo, Krishna perguntou: a sua esposa mandou algum presente para mim? E Sudama disse: não. He said, no, you lie. She sent something.
Krishna insistiu e disse, não, ela enviou sim. And finally Krishna found that rice in his pocket and he took it out. E finalmente Krishna encontrou o arroz no bolso do Brahmana And he started eating it. e passou então a comê-lo. So Rukmini was there. E Rukmini estava And presente. immediately she stopped Krishna. E imediatamente parou Krishna. She said, we have eaten enough of this rice. E disse, você já comeu bastante deste arroz. If you eat more, then I will have to give myself to this Brahmana. E se você comer mais, eu vou ter que doar alguma coisa para o Brahmana. Because she is the goddess of fortune that gives benefits to the devotees. Porque, na verdade, ela era a própria deusa da fortuna, que enche os devotos de bênçãos. So then the Brahmana left Krishna, went back to his house. E, dessa forma, o Brahmana deixou Krishna e retornou para a sua casa. When he came to his house, he was lost. He couldn't find his house. Quando voltou para a sua casa, ele não conseguiu encontrá-la. His house was turned to a big palace. A sua casa havia sido destruída. And then inside the palace there were so many maid servants that were serving his wife. E havia sido transformada em realidade um grande palácio repleto de servos que estavam assistindo sua esposa. So that is the wonder of Krishna. E está aí, esta é uma maravilha de Krishna. Therefore he is called Madhava, the husband of the goddess of fortune. Portanto, é chamado de Madhava, o esposo da deusa da fortuna. Okay, I'm going to see what names I have. The first name here I have is Krishna. Então vamos ver os nomes que temos aqui. O primeiro é Krishna. So there are many meanings of this name Krishna according to different acharyas. De acordo com diferentes acharyas, há diferentes significados para este nome. This name is found in the first chapter, Bhagavad Gita, text number 28. Então, no verso número 28, este nome aparece no primeiro capítulo do Bhagavad Gita. Also in the text number 31 of the same first chapter, Também no verso 31 do mesmo primeiro capítulo, as well as text number 30. assim como no verso número 30. Also the name Krishna appears in text number, in fifth chapter, first verse, text number 1. E também no quinto capítulo, no verso número 1, esse nome também aparece. And then also in chapter 6, 34, No 6, 34 and then 37 and 39. e nos versos 37 e 39. Bhagavad Gita chapter 11, No capítulo 11, text number 41, no verso also we 41, find the name Krishna, também se encontra o nome de Krishna. as well as the first verse of chapter 17. Assim como no primeiro verso do capítulo 17. So this name appears in different parts of Bhagavad Gita. Então, em diferentes partes do Gita, este nome aparece. So according to Acharyas, Krishna means one who captures and attracts everyone's heart. Então, de acordo com alguns acharyas, Krishna é aquele que capta e atrai a todos. Another meaning is that he removes the faults of his devotees. Outro significado é aquele que remove as faltas de seus devotos. Another meaning of Krishna is that he who provides his devotees with all their necessities. Ele também significa aquele que provê todas as necessidades dos seus devotos, para seus devotos. Including the fifth goal of life, which is Krishna Prema. Incluindo a quinta meta da vida, que é Krishna Prema. So when Arjuna uses this name Krishna, Então, quando Arjuna usa este nome, Krishna, he is directly asking Krishna that he should decide what is best for him. ele quer indicar a Krishna que Krishna deve decidir o que é melhor para ele. So it means that he has accepted Krishna as his guru. E assim ele aceita Krishna como seu mestre. So that's the meaning of Krishna. Então, este é um significado para o nome Like I Krishna. was explaining this morning also, Também, da mesma forma como eu estava explicando para vocês esta manhã, that Rupa Goswami said that if we are attached to our society, e
Como Rupa Goswami dizia, se sentimos apego à nossa sociedade and friendship, we should not go to Keshigat, então não devemos ir até Keshigat, because there we will be attracted. porque lá nós nos sentiremos atraídos, Because Krishna is all attractive. pois Krishna é todo atrativo. Okay, Madhava, that I have already explained. Então agora passaremos para outro nome. Madhava foi explicado. So the name that appears also in Bhagavad Gita Então outro nome que também aparece no Bhagavad Gita is Bhagavan. é Bhagavan. So this is also in line with Krishna as the giver of pleasure. Então também isso significa aquele que é a fonte do prazer. Bhaga means fortune, Bhaga significa fortuna. and Van means one who has fortunes. E Van significa aquele que possui fortuna. So what are those fortunes? Então que fortuna é essa? Means that he has knowledge, Significa que ele possui conhecimento, he has unlimited knowledge, possui conhecimento ilimitado, unlimited wealth, riqueza ilimitada, and he has unlimited bodily strength, e tem força corpórea ilimitada. and with that also he has unlimited controlling power, E em decorrência disso ele tem um poder de controle ilimitado. and he has unlimited beauty, E tem uma beleza ilimitada. and he is unlimitedly famous. E é famoso ilimitadamente. Like some people are famous, Como acontece de algumas pessoas serem famosas. maybe for 1,000 years, Talvez por 1000 anos, 2,000 years, 2000. not more than that. Difícil, não mais que isso. It's like when I was very young, É como eu, quando era muito novo, the Roman systems were still very famous. tínhamos que os sistemas romanos ainda estavam muito em voga. Nowadays, no one really cares. No one knows exactly what were the Roman systems. Mas atualmente os sistemas romanos, de conhecimento romano, estão desaparecendo. Even those who go to Roman Catholic Church, they don't understand. Mesmo aqueles que estudam academicamente já têm muitas dúvidas. But the Romans, they were rulers of this earth for more than 1,000 years. Mas os romanos, eles governaram esta terra por mais de 1000 anos. And they set up many systems of education. E estabeleceram muitos sistemas educacionais. And even the numbers that we are using. Mesmo os números que nós At utilizamos. least when I first went to school. E é uma das primeiras coisas que aprendemos quando vamos à escola. But nobody knows them now. Mas agora as pessoas já desconhecem eles. Everyone now thinks that America is very powerful, United States, Todos pensam agora na supremacia dos Estados Unidos because of hip hop, por conta do hip hop. pop, Hollywood. Hollywood, pop. Yes, so they are very popular. Então eles são muito populares. House music. Música house. So I was in England in 2000, and the last time I was in England was 2010. Então em 2010 England. eu estava na Inglaterra. So one American swan was giving the class. Então um Swami americano estava dando a palestra. He was saying that America is such a big dog. Ele dizia: a América é o grande cão. All these other European countries like Italy, France, they're like small dogs. Todos os outros países como Itália e França são como cachorros pequenos. They're always crying out to America, oh, don't bite me, don't bite me. E estão pedindo para que a América não os morda. And there was one Italian devotee was sitting there. E entre a audiência havia um devoto italiano sentado. So after the class he raised his hand. E de uma hora para outra ele ergueu a mão. He said, you spoke about America being a big dog. Actually, Italians were also big dogs during the Roman Empire. Você diz que a América é o cachorro grande.
Mas durante o Império Romano, a Itália era o grande cachorro. At that time, there was no USA. E naquela época, os Estados Unidos nem existia. And they were real big dogs. Mas haviam grandes They were governing the entire world. que estavam cobrindo o mundo inteiro. But USA is not governing any country except its own country. Mas acontece que os Estados Unidos não mandavam em nada. So you have to keep quiet. E aí a conversa So many people don't know the Romans now. Então, But they were very big dogs. muitos não conhecem os romanos hoje, mas eles foram grandes. In history, there is no empire, no government that can be compared to the Romans. Não há na história nenhum registro que se compare ao deles. The example is the Roman Catholic Church. Just a small sample of the Roman Empire that we can see today is the Roman Catholic Church. E um dos melhores exemplos é a Igreja Católica Apostólica Romana. There is no church, no religion that can compare to the organization of the Roman Catholic Church in the world. Não há nenhuma religião que se compare à organização da Igreja Católica Romana. So that's like a small part of the Roman Empire. E ela representa apenas uma pequena parte do Império Romano. So they were really big dogs. Então eles eram sim cachorros muito grandes. Not USA or UK or anybody. Não como os Estados Unidos ou Inglaterra. But now they are forgotten. Mas agora eles estão esquecidos. Someone comes, oh, US is a big dog. My country is big dog, but they have forgotten the Romans. E então as pessoas dizem que os Estados Unidos é o cachorro grande e esquecem os romanos. So immature people quickly forget. Então as pessoas imaturas esquecem rapidamente. But Krishna is always famous. Mas Krishna é sempre famoso. Therefore is called Bhagavan. Por isso é chamado Bhagavan. One who has all power, has all knowledge, has all beauty. Aquele que tem todo o poder, todo o conhecimento e toda a beleza. And his fame is endless. E tem a glória, a fama eterna. So in that way, we can trust him. Então podemos confiar nele. And then another name in Bhagavad Gita is Achyuta. Então outro nome que aparece no Bhagavad Gita é Achyuta. So the acharyas translate this as one, as someone who by nature never falls or never deviates. Então esse nome é traduzido pelos acharyas como aquele que nunca falha. So Achyuta means the infallible. Achyuta significa infalível. It means that once Krishna gives his name, once he gives his word, he fulfills his promise. Isso significa que sempre que Krishna dá a sua palavra, ele cumpre o prometido. So another meaning is that although Krishna is the supreme personality of Godhead, out of his costless mercy, he was engaged in the service of his friend. E outro significado é que Krishna, apesar de ser Deus, por conta de sua misericórdia ilimitada, se engaja no serviço de seu amigo. So that's the difference between Krishna and us. Então, aí está a diferença entre Krishna e nós. Is that he is the biggest, É que ele é o maior de todos, but also he can become the smallest, mas também pode se tornar o menor de todos. to the point where he drives the chariot of his devotee Arjuna. A ponto de chegar a conduzir a quadriga de seu devoto Arjuna. That is another greatness of God. Tal é outra grandeza de Deus. That he is not only big, but also he is the smallest. Ele poder ser não apenas grande, mas também o pequeno, o menor de todos. So therefore he is addressed as the infallible or Achyuta. Portanto, ele recebe o nome de infalível, Achyuta. It's like last of last year, É como aquele que we went for the safari. certa vez fomos a um safari. Every year I go for the safari. Todas as vezes, todo ano eu participo de um safari. So in 2012 we were in South India.
Então, em 2012, certa vez, estávamos no sul da Índia. We were visiting some places up the mountains. There are some temples that have been there for thousands of years up in the mountains. Então, estávamos visitando alguns templos milenares que ficam nas montanhas. So there was a pujari there who was blessing people. Então, em certo tempo, havia um pujari que estava abençoando as pessoas. So some of the devotees in my team wanted to get the blessings of this pujari. Então, alguns devotos que estavam me acompanhando decidiram ir e pedir as bênçãos de tal pujari. So first he was blessing the local people. Então, estava vendo essa distribuição de bênçãos para as pessoas locais. Before he blessed people, he will ask them, what is your name? What is your guru's name? E antes de dar as bênçãos, ele perguntava qual o seu nome e qual o nome do seu mestre espiritual. And which family lineage are you coming from? E de qual linhagem familiar você vem? In India, originally everyone descends from different family of great sages. E na Índia é corriqueiro que as famílias venham de grandes sábios. So they can trace their generation like that. E de forma que se pode traçar o perfil, a árvore genealógica. Also in Africa they have the same system. Também na África há tal sistema. That one family will have a history going back to thousands and thousands of years. Em que se remonta a ascendência a muitos e muitos anos. So they will ask in India, what is your gotra? Means family lineage. Então se pergunta na Índia, qual a sua linhagem familiar? So when it came to us, to our devotees, então quando ele chegou aos nossos devotos, when this priest asked them, they didn't know. E quando o Brahmana perguntou a eles, eles não souberam responder. Because some of them came from Peru, Bolivia, porque alguns eram do Peru, Bolívia, Argentina, Brazil. I had some devotees from Russia. Alguns da Rússia. So you can't trust that. Não tinham esse conhecimento. So then they came back to me and said, he's asking us, which family lineage are we from? Então vieram e perguntaram, de que linhagem familiar vocês pertencem? I said, tell him that you are from Achyuta Gotra, Krishna's family. E aí respondemos que éramos da família de Krishna, Achyuta. And then they told the priest, and he chanted the mantras and blessed them. E assim o Brahmana cantou os mantras e abençoou a todos. And that is true. E isso é verdade. In Bhagavad Gita chapter 14, no capítulo 14, text number 4, no verso 4, Krishna says, Salva yonisu kundaya muktaya sambhavantiya. That everyone in this spiritual world is given back by material nature. E em que Krishna diz que todos neste mundo material, eles têm origem nessa natureza material. And he says, Aham bija pradapita. I am the seed giving Father. E Krishna diz que ele é a semente dessa energia. So Krishna is the father of all living entities. Então é por isso que Krishna é o pai de todas as entidades, including the forefathers of those people who were sages. Incluindo os ancestrais daquelas pessoas que pertencem a tais linhagens. So the original Gotra is Achyuta Gotra. Então a linhagem original é a linhagem de Achyuta. Yes, the family of the infallible. A família do infalível. So this name Achyuta has a very great meaning. Então esse nome Achyuta tem um significado bastante peculiar. So in that way, então desta forma, Arjuna here is using this name. Arjuna usava este nome. In Bhagavad Gita, in chapter 1, he says, please bring my chariot between the two armies. E ele disse no capítulo 1, por favor, coloque minha quadriga entre os dois so exércitos, that I can see all those who have come here para que eu possa ver aqueles que vieram aqui, to please the evil-minded sons of Dhritarashtra. para satisfazer o malévolo filho de Dhritarashtra. So that comes also in chapter 11 Bhagavad Gita, Tal nome também aparece no capítulo 11, in text number 42. no verso 42 do Gita. And then we have
We have another name from Bhagavad Gita which describes Krishna as a reservoir of all pleasure. Então temos ainda outro nome no Bhagavad Gita que descreve Krishna como um reservatório de todo o prazer. That is Janardana. Tal nome é Janardana. So this appears in different places. Esse nome aparece em diferentes lugares. In 10 chapter text number 18, no capítulo 10, verso 18, as well as in the first chapter, assim como no primeiro capítulo, text 38 and text 43. Nos versos 38 e 43. In chapter 1, text 38, no capítulo 1, verso 38, this is used by Arjuna. E esse nome era utilizado por Arjuna when he became bewildered. Quando ele ficou confuso. He said, "Oh Janardana, why are you?" He says, "I had by succession." You speak. E Arjuna disse: ó Janardana, eu escutei através da sucessão discipular that those who destroy family traditions dwell in hell always. Que aqueles que destroem as tradições familiares residem sempre no inferno. Why are you asking me to engage in this civil war? Então, por que me impedes a participar desta guerra terrível? So Janardana means one who protects the people. Então, Janardana significa aquele que protege o povo. In other words, Arjuna was asking, you are supposed to be the protector of the people, but you are asking me to fight and kill the people. Então Arjuna dizia: você deveria proteger as pessoas, ao invés disso me impede a lutar. So Janardana is translated here as he who destroys those who obstruct the well-being of society. E também esse nome pode ser traduzido como aquele que destrói os males que impedem os benefícios à sociedade. So all these names, according to Prabhupada, they are suggesting the victory of the Pandavas. Então, tais nomes, de acordo com Prabhupada, sinalizavam a vitória dos Pandavas. So in that way, Krishna gives pleasure to his devotees in many ways. Então, temos que Krishna satisfaz seus devotos de muitas formas. By giving them direction when they are in a confused situation. Como dando-lhes direção quando atravessam situações de confusão. Sometimes he may do that directly. Às vezes ele faz isso diretamente. Sometimes he may do that indirectly. Outras vezes indiretamente. So indirect means that he may empower someone to tell us something. Indiretamente significa que ele dá poder a alguém para que nos transmita a mensagem. Or he may tell us directly. Ou então ele pode diretamente nos transmitir tal mensagem. You have that experience? Vocês têm Does God talk to you? Tal experiência de ter Deus falando com vocês? It's a wonderful experience. É uma experiência maravilhosa. Sometimes even Prabhupada talk to us. Às vezes, mesmo Prabhupada conversa conosco. Or sometimes he may talk to us through someone. Ou então ele fala conosco através de outro alguém. In 1988, em 1988, I was living at the farm. Eu estava vivendo em uma fazenda. In South Africa. Na África do Sul. Every day I used to go and do the weeding. Todos os dias eu ia. From 9 o'clock to 5 o'clock I was working. From 9 in the morning till 5 in the afternoon. Eu trabalhava das 9 até as 5 da tarde. Things were so difficult. E as coisas eram muito difíceis. So all those boys who came with me from the city, they just left me there. Então havia muitos garotos também que se pareciam comigo e me acompanhavam. Near our farm there was a train station. E próximo da nossa fazenda havia uma estação de trem.
So while I was sleeping, they will go and take the train and run away. Então, enquanto eu dormia, muitos dos meninos entravam nos trens e fugiam. So one day I got up, I realized I was the only one person left. Então, certo dia aconteceu de eu acordar e descobrir que eu era o único que ainda não havia ido embora. With the temple president and his wife. Assim como o presidente do templo e sua esposa. So immediately the wife of the temple president came to Nairobi to beg me to not leave like these boys, other boys. E aconteceu da esposa do presidente do templo chegar comigo e pedir para que eu não fugisse como os outros. But I was thinking, why should I stay in this bush? Mas eu pensava, por que eu deveria ficar aqui? I also want to go. Eu também quero ir. Yes. And then the next night, while I was sleeping, Então, na noite seguinte, quando dormia, Prabhupada appeared to me in the dream. Prabhupada veio para mim em um sonho And he told me to not leave that bush. e pediu para que eu não fosse embora. So then I thought, oh, okay, Prabhupada told me not to leave. Okay, let me stay. Então eu disse, Prabhupada pediu para que eu ficasse, então eu vou ficar. Yes, sometimes it's like that. Então é assim, às vezes é assim. You get the direct message, or sometimes you may get the message through somebody. Às vezes temos a mensagem direta ou através de alguém. You don't have any experience like that? Vocês nunca tiveram experiência assim? I bless you that you get it. Eu abençoo vocês para que tenham. It's very wonderful. É muito extraordinário. So, Krishna also can directly tell us something, Então, Krishna também pode dizer-nos algo diretamente, but sometimes he can do it through another person. mas às vezes ele pode fazê-lo através de outros. So many names here are describing that quality of Krishna is called Bhakti. Então, muitos nomes descrevem Krishna como Bhakti. It means like the caring of a parent. É aquele que possui o cuidado de um pai. Like I was explaining yesterday, É como eu explicava ontem, how one young lady told me como uma jovem senhorita me contou, that she never knew how her mother loved her until she had her own child. que ela nunca havia percebido como ela era amada pela mãe até o dia em que ela teve o próprio filho. She was feeling that my child is not taken care of, even though at home there were so many people who were taking care of the child. E ela sentia que o filho não era bem cuidado quando ela estava fora, embora ele estivesse rodeado de muitas mulheres. Of course, now I think she's got more than one. Yeah, maybe she has 3. That was the first child. É claro que na época era o primeiro filho e talvez hoje ela tenha 2 ou 3. So in a similar way, Krishna cares for his devotees. Então, de forma similar, Krishna se preocupa com seus devotos. But we cannot see that Mas não podemos ver isso, because we are far away. porque estamos distantes. But when we get closer, Mas quando nos aproximamos, we will see it. nós veremos. Therefore, in the end of Bhagavad Gita, Portanto, no fim do Bhagavad Gita, Sanjaya says that whenever there is Krishna, Sanjaya diz que onde quer que esteja Krishna, the master of all mystics, o Senhor de todo o misticismo, and Arjuna, e Arjuna, certainly there will be extraordinary power, certamente haverá poder extraordinário, opulences, opulências morality, e moralidade and victory. e vitória. Yes. So if you see these things, you know that Krishna is there. Então, se vocês verem tais coisas, saibam que Krishna está ali. What time are we supposed to start? Que horas ele estava programado para encerrar? As you wish. It's free. So in that way, Krishna is the reservoir of all pleasure. Então, temos que Krishna é o reservatório de todo o prazer. And we will see so many miraculous things happening in our lives. E veremos, então, muitas coisas milagrosas acontecendo em nossas vidas. If we are
sort of attentive, se formos atentos, as we will see so many things happening. veremos muitas coisas acontecendo. Geralmente 40 minutos é para atividade. E para o Maharaj pergunta em média quanto tempo leva? Em média 40, 50, 40 minutes to 1 hour. You usually have a lecture 40 minutes. So we started at 6, at 5. So in that way, these names of Krishna in Bhagavad Gita can help us to become Krishna conscious. Então, estes nomes que aparecem no Bhagavad Gita podem nos ajudar a nos tornarmos conscientes de Krishna. When we see these names Quando vemos estes nomes and remember the meaning, e lembrarmos do significado, and then we will become easy to remember Krishna. ficará mais fácil lembrarmos de Krishna. One example, Por exemplo, in the 1990s, nos anos 1990, there was one girl who was doing Sankirtan in America. tinha algumas devotas que estavam fazendo Sankirtan na América. In America, there are many criminals, E na América temos muitos criminosos, like South Africa. como por exemplo Many acontece criminals. I don't know, Brazil is a holy land. I have not seen na África do criminals Sul. there. Eu não sei se no Brasil as coisas são santas, se é uma terra santa aqui, não sei como funciona. But in the United States, there are so many criminals. Mas nos Estados Unidos nós temos muitos criminosos. So this girl used to go to town to sell books. Então essas devotas foram para uma cidade vender livros. So someone was noticing, oh yeah, she's selling a lot of books, she's collecting a lot of money. E alguém percebeu que elas estavam fazendo dinheiro ali. So this criminal followed her. E o criminoso as seguiu. Então. When she came to the part of the city where she could be robbed, and then he came from behind and grabbed her bags. E finalmente, quando ela chegou a um ponto em que ela poderia ser roubada, ele veio por trás e tomou a bolsa. So she cried out very loud. Então ela chorou e berrou. She didn't cry out Mamai. E chamou pela mamãe. She called, Nishingadev, Nishingadev. Mas não chamou pela mamãe, chamou Nrisimhadev. So what happened? As she was screaming, calling Nishingadev, a big dog came from nowhere. And grabbed this criminal. Então, depois de chamar por Nrisimhadev, um cão imenso apareceu e pegou o ladrão. And he started crying for his life. E o ladrão passou a chorar, temendo pela vida. So the dog may have been inspired by God. Então, o cachorro foi enviado por Deus. Yes. So, but spontaneously she just cried out, Nishingadev. Porque ela espontaneamente chamou por Nrisimhadev. She was Krishna conscious. Ela era consciente de Krishna. She was Nishingadev conscious. Ela era consciente de Nrisimhadev. Yes. So that is how these names can come out of our consciousness. E é desta forma que esses nomes eles emergem da nossa consciência. So in so many instances, devotees remember these names. Então, os devotos lembram destes nomes em muitas situações. Okay, I'll read another one. E vamos ver outro. This is Vishnu. Este é Vishnu. Sometimes Krishna is addressed by Arjuna and Sanjaya as Vishnu. Às vezes Krishna é chamado por Arjuna e por Sanjaya de Vishnu. Vishnu means he who delivers his devotees from the ocean of birth and death. Vishnu significa aquele que liberta os seus devotos do oceano de nascimentos e mortes. Just as the sun pervades the entire universe with light,
Assim como o sol que enche o universo inteiro com luz, the Lord pervades the entire creation. o Senhor também ele se espalha por toda a criação. So here the name Vishnu is used, which means he who pervades the universe. E Vishnu também significa, portanto, aquele que permeia o universo. Now, how is he pervading the universe? Mas como ele está permeando o universo inteiro? He pervades the universe as Paramatma. Ele permeia o universo todo sob a forma de Paramatma. Yes. Paramatma is all over. Paramatma está em toda parte. And by doing so, he is able to remove devotees' Maya. E ao fazer isso, Krishna remove Maya, seus negócios, And deliver them from the ocean of birth and death. e os liberta do oceano de nascimentos e mortes. So that is the Lord as Paramatma. Então, essa é a forma de Deus como Paramatma. But sometimes he sends his devotees. Mas às vezes ele envia os seus devotos. Like to us here in the West, he sent Prabhupada. Como para nós, ele nos enviou Prabhupada. Prabhupada is an example. Prabhupada é um exemplo. There was one person who was living in a village in Bangladesh. Havia uma pessoa que estava vivendo em uma cidade em Bangladesh. This person was a guru. He had some disciples. E ele era um guru e tinha alguns discípulos. So one day, a devotee from ISKCON, from the West, came to his temple. Um dia, um devoto da ISKCON ocidental foi até o templo dele. He had not seen a Westerner. E eles nunca haviam visto um ocidental antes. This devotee was from South Africa, E esse devoto era da África do Sul. but he is of European descent. Mas era descendente de europeus. So this guru has never seen a person like that, devotee from the West. E esse guru nunca havia visto um devoto ocidental. And asked him, how did you become a devotee? E perguntou para ele, como você se tornou um devoto? Who is this person that made you a devotee? Quem é essa pessoa que lhe transformou num devoto? So he explained about Prabhupada, how he came to America and began to spread the Krishna consciousness to all countries of the West. E o devoto falou de Prabhupada e como ele havia ido para a América e espalhado a consciência de Krishna pelo Ocidente. He said, I would like to meet this person. E o Guru disse, eu gostaria de conhecer esta pessoa. Because I used to read Chaitanya Charitamrita where Mahaprabhu says that my name will be chanted in every town and every village of the world. I never thought that it will happen in my lifetime. Porque eu costumo ler o Chaitanya Charitamrita e ver quando o Mahaprabhu diz que os santos nomes seriam cantados em todas as vilas e aldeias. E achei que isso nunca fosse acontecer. So this person, his forefathers, they were the disciples of the 6 Goswamis, which Mahaprabhu first sent to Vrindavan. Então esta pessoa descendia da linhagem dos Goswamis que haviam conhecido Mahaprabhu e Vrindavan. So those Goswamis sent some of those disciples to different areas like Bangladesh. E os Goswamis enviaram seus discípulos para diferentes áreas, como o Bangladesh, inclusive. So he was so happy that this statement of Mahaprabhu has been fulfilled. E então ele se sentiu muito feliz de ver a realização da profecia de Chaitanya Mahaprabhu. So in that way, Krishna may come directly, but he may empower someone who looks like us, like Prabhupada. Então Krishna pode vir diretamente ou dotar de poder alguém como nós, alguém como Prabhupada. And then by the mercy of Prabhupada, we are here. E é pela misericórdia de Prabhupada que estamos aqui. So therefore, Prabhupada is more merciful than Krishna. Portanto, Prabhupada é mais misericordioso do que o próprio Krishna. Because he is the one that indiscriminately gave Krishna consciousness. Porque foi ele que de forma indiscriminada nos deu consciência de Krishna. So we can always remember this.
Então, devemos sempre lembrarmos disso. That is why we say His divine grace. E é por isso que chamamos de sua divina graça. Some people have a problem with this. Some people have a problem with the usage of the name His divine grace for Prabhupada. Algumas pessoas veem problemas neste vocativo. Because His divine grace refers to God. Porque sua divina graça refere-se a Deus. How are we calling this man His divine grace? Como estamos chamando este Senhor de sua divina graça, eles dizem? Some people ask, Algumas because pessoas all the books are written by His divine grace, A.C. Bhakti Swami, Prabhupada. pois em todos os livros consta essa referência, sua divina graça, Srila Prabhupada. And they think we are exaggerating. E acham que estamos exagerando. But grace means to do kindness for another person. Mas graça significa ser gentil com outra pessoa. To do them kindness that they could not do for themselves. Significa fazer a gentileza que não fazemos nem para nós mesmos. The kindness that they could not repay you for. A gentileza que não pode ser retribuída, recompensada. That's what it means to be graceful. Isso significa. So God is the one that has this grace. Então Deus é aquele que possui tal graça. So He passes it on to His servants. E Ele transmite a seus servos. So they are the ones that bring this grace to people. E são eles que trazem tal graça às pessoas. So when we are saying His grace, His divine grace, Então quando eu digo sua divina graça, it doesn't mean that He is God. não significa que Ele seja It Deus. simply means that He is a carrier of that divine grace from God. Significa apenas que Ele está transmitindo, carregando a graça. Just like we call a postman. Como carteiro. A postman is called a postman O carteiro chama-se carteiro because he's carrying the letters that come from the post office to us. porque ele carrega as cartas que são endereçadas a nós. When we say Mr. Postman has come, Quando dizemos o carteiro está vindo, it doesn't mean that the post office has come to the house. não significa que o correio está vindo, But the post office has empowered this man mas que o correio dotou aquele homem to deliver money from our Father to us. para trazer uma carta dos meus If pais. he is a good servant of the post office, E se ele é um bom carteiro, he can make us rich. He can make us rich by delivering the check from the Father. ele vai nos trazer a carta que contém o cheque do nosso pai. But if he's not a genuine postman, Mas se ele não é um carteiro autêntico, if he's a thief, se ele é um ladrão, he will not even come to the house. ele não vai trazer a carta com From o the cheque. post office, he will go to his house. Ele vai pegar, violar a carta e levar o cheque para casa. Therefore, he's not a postman. Então temos que esse aí não He's a seria thief. um carteiro, seria um ladrão. But if he comes to the house to deliver Mas se ele the vier letter with a check, e entregarmos a carta com o cheque, he is graceful. então ele é dotado de graça. That's why he's called postman. Então, por isso que se chama carteiro. It doesn't mean that he's a post office, Não significa que ele seja o but correio, he's a bona fide representative of the post office. mas que ele é um representante autêntico dos correios. He can bring the checkbook as it was given to him by the post office, E vai nos entregar a carta assim como lhe foi entregue. and he will deliver that to our house. E vai nos levar lá, vai nos trazer em casa. So in a similar way, when we say His divine grace, Então, similarmente, quando dizemos it doesn't mean that Prabhupada is God, não significa que Prabhupada seja Deus, but he's like a servant of a post office that we call postman. mas é como se ele fosse uma espécie de carteiro He's giving the message of God as it is. que está nos trazendo a mensagem de Deus como ela é. Therefore, He is divine grace. Portanto, ele é a sua divina graça. Isn't it that beautiful? Não que isso não é lindo? It's good to understand these things É importante entender isso, because we can get confused. porque isso nos torna Why are you calling this man His divine grace? conscientes. Por que chamamos esse homem de sua divina graça?
Just like we call a man from the post office postman, É como um carteiro que trabalha para os correios. because he is authorized to deliver the letters to us from the post office. Ele é autorizado a nos trazer a mensagem. Therefore, we call Prabhupada his divine grace because he is a very intimate postman of God. Então chamamos Prabhupada de Sua Divina Graça porque ele é um carteiro muito íntimo de Deus, Who is delivering to us the messages of God. que está nos trazendo as mensagens de Deus. Srila Prabhupada ki, Harinam Sankirtan ki. Now you can ask questions.